Então, pessoal, eu estou apresentando aqui, eu estou com Jorge Nascimento Júnior. Ele é presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos. É isso, Jorge? Eletroeletrônicos. Eletroeletrônicos. Isso. E nós vamos bater um papo aqui para poder discutir qual o impacto desse isolamento, de toda essa pandemia aqui, no setor, na questão de empregos, mas vamos por partes, que aí a gente vai organizando toda essa apresentação. O Jorge, de vez em quando, a gente encontra lá nos corredores, né, de Brasília, é outro que também representa o setor produtivo, pessoas importantes. Hoje de manhã teve até uma conversa com o pessoal da indústria têxtil, sabe? Foi bem... foi bom, porque viu entendeu melhor o setor têxtil e como que impacta, né, esse isolamento, essa crise no setor têxtil. Sim. Agora nós estamos num setor que é bem diferente do têxtil, né? Estamos falando de eletroeletrônicos. Então, Jorge, eu queria que você se apresentasse e fizesse uma introdução para a gente começar a nossa conversa boa aqui. Bem, primeiro, obrigado pelo convite, deputado. É um prazer, o senhor que sempre nos atendeu muito bem desde o seu primeiro dia de mandato, do dia que a gente se conheceu. O senhor tem uma visão muito voltada ao setor produtivo também, preocupado com a melhoria de ambiente de negócio, facilitação dos negócios, atração de negócios e valorização nosso caso, da indústria nacional. A gente fica muito feliz por essa parceria ter evoluído, ter nascido e ter evoluído. E é um prazer estar aqui com o senhor nessa live que a gente poderá trocar ideias. Bem, meu nome é Jorge Nascimento, como o senhor mesmo colocou. É importante me apresentar aqui um pouquinho. Eu estou presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Eletros. Eletroeletrônicos e eletrodomésticos, né? Então, nós estamos na casa dos 230 milhões de brasileiros. Nós entregamos todos os anos mais de 100 milhões de unidades de produtos aos brasileiros. A nossa associação, ela tem sede aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo. Contudo, nós temos empresas instaladas em 10 estados do país. Então, nós somos uma associação nacional com sede em São Paulo. Aqui em São Paulo, nós temos nove indústrias instaladas, né? Nós representamos as 32 maiores empresas do segmento eletroeletrônico, eletrodoméstico do país. Tá? O que o senhor imaginar, o que os nossos ouvintes e quem estiver nos acompanhando pelas redes sociais puder imaginar e olhar para a sua casa de eletroeletrônico, eletrodoméstico, a Eletros é que entrega com muito amor, com muito compromisso e com muito respeito a todos os brasileiros. Tá? Bem, nós empregamos hoje em torno de 150 a 200 mil funcionários no Brasil todo. Nós contribuímos em impostos federais e estaduais na ordem de 40, 50 bilhões de reais e representamos em torno de 3% do PIB da indústria do Brasil. Nós somos uma entidade com 32 associados, como eu coloquei, contudo, temos uma importância significativa. Temos quase toda a produção de lavadoras de alta pressão, aquelas... Caixa é uma marca, né? É o Bombril, né? Alguns chamam de outros, então, outras marcas que acabam sendo similares ao produto, né? Confundindo. Temos sanduicheiras, toda a produção de ar-condicionado das indústrias associadas está na Eletros, todos os fabricantes de televisores estão na Eletros, mais de 300 produtos de eletroportáteis são representados pela Eletros, os principais players de refrigeração, de lavadoras de roupa, de micro-ondas, de lavadoras de louça, todos eles são associados à Eletros. Então, a nossa associação ela apresenta aos poderes públicos, à sociedade, o que a indústria de eletroeletrônico e eletrodoméstico tem e está instalada no nosso país. A gente vinha com um crescimento aí no começo do ano interessante, de mais ou menos uns 10%. E, infelizmente,
terminamos o primeiro trimestre uma situação não tão boa. Agora, com essa capilaridade toda, né, presente na residência de todo o brasileiro, como é que o setor, aí eu vou fazer uma pergunta mais para frente, mas como é que o setor está sendo impactado com esse isolamento? Você já tem números de quedas de vendas? Como é que isso está acontecendo? E eu entendo também, né, Jorge, que pelas indústrias vocês estariam produzindo, porque na indústria de eletroeletrônicos você consegue fazer uma administração lá. Eu lembro que nós fizemos toda a fábrica nova da SEB lá em Extrema, não é Extrema lá, não é que chama lá mesmo? Lá, não, lá perto de Pico de Jaraguá, lá, no Pico das Olheiras Negras, lá que chama. Itatiaia. Nossa, Falei branco, isso. Porque Extrema também tem uma turma que se instalou lá, então Itatiaia, estou lembrando agora. Então, daria. Então, assim, a indústria poderia produzir, né? Não estaria tão problemática. Vocês têm alguns problemas, eu sei, com componentes eletrônicos que vinham da China e tal, mas acho que o grande problema está no varejo que está fechado. Me dá o retrato do setor, por favor. Tá, vamos lá. Legal a gente tocar nesse ponto. Como eu havia colocado, a gente vinha num crescimento muito tempo em crise, 4, 5 anos. Os nossos produtos têm uma característica, Alexis. Nós somos bens de consumo. Então, se a economia vai bem, todo mundo corre para comprar uma TV nova, para comprar uma chapinha de cabelo, um barbeador, corre para comprar uma geladeira, né? A partir do momento também que a economia vai mal, nossos produtos são os primeiros a ter um recuo. Então, a gente consegue, juntamente com outros setores, como embalagem, máquinas e equipamentos, a gente ser um termômetro, né? Ser um termômetro do mercado, né? E o que acabou acontecendo diante disso? A gente vinha com um crescimento interessante no primeiro semestre, tá? A gente vinha tendo um crescimento importante no final do ano passado, e começamos os 2 primeiros meses em torno de 10% de crescimento. Não, bom. Ocorre que quando chegou a epidemia, que é um problema sanitário que impactou o viés econômico, é importante a gente ter isso em mente, que é um problema sanitário, de saúde pública, que impactou o econômico. Aí as coisas, infelizmente, desandaram. Nós temos duas formas de acessar o nosso consumidor, duas formas principais. O primeiro e o principal, que é o mais preponderante, que são as lojas de varejo. Com o varejo paralisado, em decorrência das quarentenas implementadas, nós tivemos uma estagnação das vendas dos nossos produtos, né? E o segundo, que é o e-commerce. Não é delivery, as pessoas às vezes confundem. Às vezes o delivery não está funcionando para ti, eu falei, o delivery é diferente do e-commerce para a gente. O e-commerce, então, a gente sofreu um impacto muito grande diante disso, porque o consumidor ficou limitado ao acesso aos nossos produtos, porque nós temos o varejo como nosso principal parceiro. E a partir do momento que o varejo não está trabalhando, a gente começa a ter problema de escoamento da nossa produção. E aí é que é o ponto principal, que temos aí o horizonte, o horizonte do eletrodoméstico, ele tem que ser analisado com muita cautela. Ele é diferente de outros setores porque há uma diversidade muito grande de produtos. Nós temos desde de geladeiras de 2 portas, que custam valores consideráveis, como também temos uma fritadeira elétrica, como também temos um ferro de passar, né? Mais fácil você comprar pelo e-commerce do que uma geladeira, com um preço mais acessível do que uma geladeira mais cara, né? Isso daí, estou usando a geladeira, mas temos lavadora de roupa, temos outros produtos que têm uma dificuldade maior. Então, nós encontramos, sim, uma estagnação do
dos produtos chegando até o nosso consumidor, pela falta de acesso que o consumidor tem aos produtos. Vocês tiveram problemas de fornecimento de componentes vindo da China? Isso chegou a paralisar alguma linha de produção ou não? Isso não... Olha, o mundo todo é dependente da China. Isso daí foi comprovado agora. É importante até a gente fazer algumas reflexões, até onde é interessante essa dependência total ou grande. Eu acho que é hora da gente valorizar a indústria nacional, realmente buscarmos meios para identificarmos onde é que erramos, né? Onde é que estamos errando. Nós, quando começou a pandemia da China, imediatamente nós sentimos a falta de insumos que chegavam através do modal aéreo ao Brasil. Tá? Só que na época a gente dizia assim, essa pandemia ninguém sabe quanto tempo vai durar, mas o mês de fevereiro já está quase todo prejudicado, então daqui a 3 meses nós vamos começar a sentir falta de produtos aqui no Brasil, que é o modal marítimo. Né? É mais ou menos o tempo de chegar aqui. Só que isso daí, acabou o vírus chegando primeiro aqui e paralisando, ou seja, a gente já tem um problema agora em maio, né, de uma possível falta de insumos. Só que o vírus acabou chegando aqui. Então, a falta de insumo ele não foi primordial, tanto insumo nacional quanto importado, para que algumas empresas paralisassem suas atividades. A grande maioria, digamos assim, 50%, 55% das empresas continuaram sem paralisações e o restante houve uma pequena paralisação parcial, né? Muito por falta de insumo, que não é preponderante. O preponderante foi a imposição de quarentena de alguns estados que colocaram e principalmente o reequilíbrio de estoque. E como eu falei para ti agora há pouco, nós estamos conseguindo escoar a nossa produção, então a gente teve que dar uma paralisada para equilibrar, mas hoje já está tendo um retorno das atividades. Né? Nos estados não houve a obrigação das indústrias, em quase todos os estados, melhor dizendo, não houve a obrigação da indústria paralisar suas atividades. Mas não foi obrigado por determinação de lei, mas muitas vezes é estratégico você dar férias coletivas a partir do momento que você prevê que a demanda está baixa. E aí vem uma pergunta que eu emendo, quem está em coletivas e já estão ocorrendo demissões no setor ou ainda está naquela de queimar as férias, de tentar fazer o uso da medida provisória 936, de suspender? Como é que vocês estão administrando essa questão de emprego e demanda? As medidas do governo focadas na preservação do salário dos empregadores, né, da manutenção do emprego e algo direcionado para capital de giro, ela foi acertada, elas foram acertadas. Né? Temos um problema muito sério ainda na questão do crédito. O crédito não está chegando realmente no empresário. Vou comentar alguma coisa aqui, se eu quiser depois eu explico melhor. Nós estamos com uma dificuldade muito grande no acesso ao crédito junto aos bancos. Tá? Aquele crédito para folha de pagamento ou outros E para capital de giro. Capital de giro. O crédito não está chegando na ponta, como a gente diz. O empresário está tendo muita dificuldade de alcançar esse crédito. Então, inevitavelmente, se a gente está utilizando, as empresas estão utilizando as ferramentas que o governo colocou, férias, buscando toda a flexibilidade do direito trabalhista, porque não é interessante para ninguém demitir. A gente sabe que isso vai passar. A gente precisa, tão logo que a gente volte às atividades fabris, que a gente volte plenamente às atividades, porque a gente também, quando demite, é uma despesa, e depois, para contratar, tem que treinar esse pessoal. E a gente tem mão de obra já preparada, já qualificada. Nosso segmento ele é de inovação, ele requer conhecimento, capital intelectual, e muito disso é feito com investimento das indústrias. Né? Demitir não é interessante. Ocorre que, infelizmente, se continuarmos com esta estagnação, se continuarmos com o varejo fechado, se continuarmos tendo que produzir no limite,
nós inevitavelmente teremos que, infelizmente, poderemos ter demissões. Isso é algo... Cortar custo fixo, né? Não tem como. E infelizmente a gente não vai ter como fugir. Então, a produção foi reequilibrada, as medidas que o governo apresentou nós estamos adotando. Ocorre que, se durar mais um pouco esta crise econômica, de estagnação, eu estou falando, a crise econômica ela vai ao resto do ano todinho, né? É importante que se diga que não é quando acabar a quarentena, volta tudo às mil maravilhas e nós vamos voltar à produção de janeiro, porque as vendas vão ser melhores do que a do Natal. A gente sabe que não é isso que vai acontecer. Mas o ano realmente foi muito prejudicado. E é por isso que a gente está apresentando ao governo este quadro para que ele continue com medidas de socorro e de apoio. Então, inevitavelmente, ainda hoje não temos um número significativo de demissões, mas infelizmente há uma perspectiva, sim, Se não der uma destravada, né? Se não começar a flexibilizar alguma coisa, aí começa realmente... Gastou todas as possibilidades de preservar os empregos, aí, se tiver uma queda de faturamento muito grande, você tem que cortar custo fixo, e dentro dos custos fixos possíveis, infelizmente, mão de obra é um deles, né? É uma das possibilidades. O senhor sabe por quê, deputado? Porque a gente precisa vender. A gente precisa ter o produto chegando... Precisa ter alguém que compre, né? Quer dizer, é o ciclo virtuoso e não vicioso. É isso mesmo. Perfeito. E não está acontecendo isso. E, então, a gente precisa que haja um equilíbrio na tomada de decisões, cuidando da saúde do trabalhador, da saúde do cidadão, da saúde da população. E tão logo isso daqui consiga dar condições para que a partir do momento que isso daqui dê condições para que a economia volte a funcionar, deve haver, sim, uma retomada das atividades. Agora, Jorge, duas coisas. Uma, só fazer um comentário que, na Grande Depressão, né, grandes multinacionais, grandes empresas, uma das que elas foi a Ford, ela, para fazer até uma política cíclica, eles mantiveram emprego, até contrataram mais, criaram um carro mais barato ainda, pagavam bem seus funcionários, melhor do que a média, para poder ter o mercado consumidor e assim ter um ciclo virtuoso. Agora, no passado, eu queria só fazer um raciocínio em cima de demanda reprimida e daquele programa que teve no passado sobre a linha branca. Lembra que tinha uma linha de financiamento e tal? E aí houve uma venda, mas aquela experiência, no fundo, valeu a pena ou foi aquela coisa de você cria uma demanda artificial e depois despencou? Porque eu lembro que teve um consumo e depois teve uma queda violenta, que, no meu entender, é melhor você ter uma política que se sustentável, uma política que seria mais interessante, como até está sendo feito agora, de adiantar imposto de renda sobre pessoa jurídica, né, a restituição, né, na verdade, né, ou parcela do 13º, ou outras liberações de fundo de garantia, tal, para poder irrigar a liquidez. No mercado de vocês, tem alguma demanda que fica reprimida ou a pessoa que não comprou geladeira agora não vai comprar porque está com medo de não ter dinheiro para comprar arroz e feijão? Como é que é o sentimento aí? Bem, os nossos produtos eles têm o apelo de uso, como eu bem coloquei, que são eletrodomésticos, né? Então é necessário tê-los. Neste momento há um apelo circunstancial bem maior, porque está todo mundo dentro de casa, né? Então há sim uma demanda reprimida que se coloca. O senhor havia colocado sobre, no passado, o incentivo que foi dado à linha branca, uma redução do IPI. Isso foi muito bom, principalmente porque naquele momento também estava sendo dado muito incentivo a casas, ao sistema de habitação. Lembra. Então, entregue muitos imóveis populares e de alta renda também, e a gente acabou entrando no momento de aproveitar esse novo caminho da construção civil, e a gente ofereceu os nossos produtos para poder mobiliar as casas, para poder equipar as casas, né? Equipar a casa. Então, nós temos duas demandas aí, da nova casa, né? E a da reposição, que é aquele que você tem uma geladeira que quebrou,
você tem uma batedeira que quebrou, um liquidificador que quebrou, e você faz a substituição. Neste momento, as assistências técnicas, a gente tem pedido ao governo para abrir as nossas assistências técnicas, porque mais do que nunca, o apelo circunstancial dos nossos produtos ele é maior agora. Está quase todo mundo dentro de casa. Então, não dá para... A gente precisa ter assistências funcionando. E isso é um reflexo de que, tão logo abra, possa tudo voltar a funcionar, deverá haver uma procura a esses produtos. Agora, é imprevisível. A gente tem essa perspectiva, mas a gente não tem a certeza do que isso vai acontecer, porque, volta a falar, nós temos a necessidade do socorro e do apoio, porque a decisão de compra ela está baseada em alguns fatores. Primeiro, confiança. O consumidor tem que estar confiante, né? Ele tem que estar sabendo que ele não vai ficar desempregado, ele tem que estar sabendo que aquele financiamento que ele vai fazer ali, ele vai ter condições de pagar nos próximos 6 meses, ou 10 meses, ou 12 meses, e, ao mesmo tempo, ele tem que estar seguro e voltar ao hábito do consumo, né? Sem isso daí, a gente fica fragilizado. E o nosso setor é muito sensível a isso. Então, entendo a necessidade de políticas liberais, onde o governo tem que interferir o minimamente possível no Estado, só que nós estamos vivendo, deputado, nós fomos conversar com alguns colegas de outras das empresas que estão fora do país. Fomos até algum diálogo com algumas empresas da Europa, e eles disseram o seguinte: nós estamos tomando medidas durante a crise sanitária idênticas à da Segunda Guerra. E vamos tomar as medidas pós-crise sanitária, voltadas à economia, como se fosse o pós-guerra. E nós estamos preocupados porque a América Latina não enfrentou uma guerra mundial de fato, né? Não foi bombardeada, graças a Deus. Então, vocês não saberão, talvez, como agir diante disso. E esse agir, infelizmente, é a teoria de Keynes, né? De fazer o investimento, de ter realmente uma participação. Só que eu acho que o mundo mudou. E aí a gente tem que fazer o trabalho não só dependente do governo, mas também a gente procurando dar uma colaboração. E isso daí vai ser necessário. O exemplo que o senhor colocou do IPI, da linha branca, ele surtiu efeitos muito positivos, né? A bolha não é que acabou, é porque realmente a política foi descontinuada, né? E aí tudo, nosso trabalho é muito focado na posição e reposição de produtos. Entendi. Agora, vocês vão pleitear isso para o governo? E outra coisa que eu ia perguntar, né? Quer dizer, aí uma coisa é estímulo ao consumo, mas uma outra coisa que eu estou fazendo, aliás, é um projeto de lei que nós apresentamos, que é um refis para o período daquelas empresas que entraram em dificuldade financeira agora e não conseguiram pagar seus tributos. É muita empresa assim, chegou a conta, né? Entre tem imposto, funcionário e fornecedor. Ele falou, tem dinheiro só para 2, vai funcionário e fornecedor, e imposto fica pendurado. Só que você sabe que o Estado, quando você fica devendo para o Estado, acho que é o que mais custa caro, porque ele entra já com juros, com multa, com certidão negativa, põe lá na dívida ativa da União, você fica sem crédito. É vamos dizer, uma caixa de ferramentas muito pesada para o empresário. Os empresários do setor, porque aí eu queria um pouco do perfil do setor. No setor têxtil que eu estava falando de manhã, eles sabem que tem muitos são pequenos. No setor de eletroeletrônicos, eu entendo que já tem mais musculatura. Alguns vão ter problema de inadimplência de tributos e que vão eventualmente precisar de um refis específico para esse período, para não ficar criando um círculo vicioso que, inclusive, leva a empresa a situações financeiras pior, porque já não consegue crédito, que já não tem certidão negativa e tudo mais? Sim, nós temos dentro do setor todos os tipos de tamanho de empresa, micro, pequenas e grandes. Nós temos dentro do setor desde as multinacionais, instaladas em vários locais do mundo, como também nós temos aquelas empresas que hoje são grandes, mas que são empresas familiares,
e importantes para aonde estão instaladas, no sentido de geração de emprego e pagamento de imposto, e temos as pequenas empresas também, né? Nós já estamos, as empresas estão buscando, sim, o socorro do governo, baseado nas medidas que foram tomadas, e aí é que está a nossa grande dor de cabeça de mostrar ao governo que o dinheiro não está chegando para o empresário, né? A gente não está conseguindo acesso às linhas de crédito, e quando chega ao banco, a gente vê juros aí até de 22%, 22% ao ano, né? Com contrapartidas, com solicitação de garantia de 120%, 150% do valor, em um ambiente sem liquidez. Então, a gente precisa, sim, ter linhas, porque as grandes também têm o seu fôlego. É importante todo mundo entender que o negócio ele é olhado e ele é visto por unidade. Ela não é uma visão global exclusiva. Não é porque as minhas unidades no mundo estão boas que eu tenho que jogar e dedicar toda a atenção a uma unidade no Brasil que está ruim. Aquela unidade do Brasil vai ter que procurar, digamos assim, se virar nos 30 para poder melhorar. Então, há necessidade real da gente ter o socorro. Só para o senhor ter uma ideia, com 1 semana, 2 semanas das quarentenas, quando começou a se vislumbrar que nós teríamos um ambiente extremamente ruim, as empresas já nos buscaram dizendo vamos precisar ter algum socorro, porque a gente quer priorizar os empregos e pagar os impostos. A prioridade. Dos 3, é como o senhor falou, a gente tem que estar pagando os impostos para poder continuar recebendo os socorros. E o trabalhador é nosso principal foco, né? Então, assim, a necessidade, porque nós temos muitas empresas. E uma característica importante do nosso setor: muitas das nossas empresas não estão nas capitais, elas estão no interior dos estados. Ou seja, irradiar o desenvolvimento para o interior. Nós temos empresas instaladas em municípios com 10 mil habitantes e que eles geram 2.500 empregos. Praticamente, o município vive em torno da indústria. Nós temos isso daí no Nordeste. No sul do país, nós temos empresas que têm 9 unidades, todas elas em municípios do interior vizinhos, uma mesma empresa, né? No Rio Grande do Sul. Então, a nossa capilaridade é de espraiar o desenvolvimento para o interior do país. Quando essas empresas passam por esse momento, aqueles municípios são afetados, né? Não é diferente de estar numa capital que, em tese, teria um suporte maior. Então, ao ajudar essas empresas, a gente também está ajudando essas comunidades, esses municípios. E isso daí é de empresa pequena, média até grande. Ô Jorge, outra pergunta que eu acho que é importante. Estava falando de manhã de novo com o pessoal do têxtil, né? E eles estavam preocupados com a segunda pandemia, que a gente chamou de segunda pandemia, que a primeira seria a pandemia do vírus que veio, mas a segunda seria a invasão dos produtos chineses, né? Que estariam vindo agora porque o mundo está meio fechado, aqui e lá, e a China está produzindo. Aí eu falei, olha, beleza, mas com esse câmbio, que hoje já deu um outro arrepio por causa dessa loucura aí, que é a demissão do Sérgio Moro, né? Mas com esse repique aí, teria uma certa barreira, né? Mas eu queria saber, vocês, qual que é o grau de quantidade de produtos que vêm da China ou partes desses produtos componentes, e há algum risco dessa nova reorganização mundial de vir muito produto aqui e acabar atrapalhando a indústria local? Lembrando que eu também falo isso muito, brigo muito, nós temos aquele custo Brasil com elementos assim completamente nefastos, que é uma péssima sistema tributário, leis trabalhistas que mais atrapalham do que ajudam, o custo do Estado extremamente pesado, nós temos o custo do dinheiro que é pesado, sim, segurança jurídica, tem muitos elementos aqui que não são culpa dos outros, é nós que não fazemos a nossa tarefa de casa, né? Perfeito. Então,
nesse momento, nós estamos com uma janela aqui de uma cotação do dólar alto. Pergunta é, risco de invadir coisas chinesas aqui e atrapalhar mais a nossa vida e a importância de a gente fazer essas reformas para eliminar o custo do Brasil e a gente ganhar competitividade. Muito bom, muito bom, muito bom. É muito legal a gente trocar essas ideias para a gente poder entender o que acontece. A produção, o nosso produto eletrônico, ele é extremamente... ele requer uma atenção especial. Em decorrência de quê? No nosso continente, do México, excetuando-se o México, América Central e América do Sul, praticamente nós temos dois grandes produtores de eletroeletrônicos e eletrodomésticos nessa região, que é o Brasil e a Argentina. Só que o nosso é muito maior, a nossa produção, nossa diversidade de produção é muito maior do que a da Argentina. Tá? Então, seguramente eu lhe digo que o centro industrial do nosso setor no continente é o Brasil. Tá? E por que nós temos isso? Não por uma questão de protecionismo barato para poder, como a gente já foi acusado no passado recente, de que somos industriários que vivemos fabricando carroças e com preços caros, fazendo com que o brasileiro compre, não possa comprar produtos importados de melhor qualidade e mais baratos. Não é isso. É porque existe uma política realmente onde a indústria brasileira ela é fomentada. O grande risco que ocorre agora com a China é que já havia uma produção, antes da pandemia lá, que não pôde ser escoada porque eles entraram em quarentena, e eles, com a retomada das suas atividades, eles vão produzir com uma capacidade ainda maior e vão jogar esses produtos no mundo. E sabemos como funciona o poder político e de negócios da China, e há o risco, inclusive, deles venderem produtos com preços menores do que o custo de produção, só para poder, como dito no popular, para desovar esses produtos nos estoques. Entendeu? Porque estoque também é custo. Que nem o petróleo, né? Está que nem o petróleo. Perfeito. Eu quero me livrar. Tem navio rodando o mundo aí, eu não tenho mais onde pôr nos meus armazéns, os oleodutos estão todos ocupados, a mesma coisa vai acontecer com o nosso setor. O senhor imagina quanto é que é a produção de fritadeiras elétricas? Você imagina quanto é que é a produção de chapinha de cabelo que a China está fazendo? De sanduicheira, de liquidificador, de ferro de passar, de máquina de lavar de alta pressão, de televisores, de ar-condicionado. Só se produz ar-condicionado no mundo, na China e no Brasil. Manaus, né? Em Manaus. Então, o que acaba acontecendo? Há uma preocupação que nós já até levamos ao próprio ministro Paulo Guedes e à sua equipe de a gente manter uma competição leal e não permitir que haja uma deslealdade ao sermos inundados por produtos importados. Seria a pá de cal na indústria. Dumping, né? Que é chamada essa expressão. É o dumping, isso. O nosso setor é extremamente sensível, porque a China é grande produtora dos nossos produtos. Aí vão dizer, mas os produtos são mais modernos, os nossos também são. Acabou esse negócio de ser lançado uma TV na China e daqui a 2 anos você começar a fabricar no Brasil. É lançado lá, um mês está fabricando no Brasil. Acabou esse negócio de ter um ar-condicionado de alta qualidade sendo fabricado na China e só daqui a 3 anos entrar no Brasil. Isso não existe. A mesma coisa com refrigeradores, com lavadoras, com todos os produtos eletrônicos. Hoje, o mercado não permite perda de tempo. Ele é severo. Se você não estiver acompanhando a evolução tecnológica, você perde o mercado. E as nossas indústrias instaladas no Brasil, sejam multinacionais e sejam nacionais, estão oferecendo produtos de alta tecnologia, modernas. Então, há um risco, sim. A gente tem muita preocupação disso. É necessário, o dólar não é suficiente, bateu agora 5,72, a última cotação que eu vi agora. Mesmo assim, ele não é, porque quem está nos ameaçando está com muito produto lá e é o governo que vai ajudar a escoar essa produção.
Então, ele vai usar todas as ferramentas e com dinheiro público, talvez, né, para poder alcançar os mercados. Então, a gente está identificando o que os outros países estão fazendo para se proteger, para valorizar a indústria nacional, e a gente tem que ir nesse caminho. É o pós-guerra que eu comentei ainda agora, não é condição de temperatura e pressão normal. Não, mas... Guerra. Não, mas tem que ter muito cuidado. Você abordou um negócio que eu realmente não tinha caído a ficha. Quer dizer, quando eu brinquei no negócio do petróleo, ficou claro que não é o petróleo, só é a cadeia toda que está andando. E se alguém para, que ele começa a se acumular aqui, daqui a pouco ele vai se livrar para poder fazer o carro, ele fala, tô aí, as bananas, o alface, que vai perder tudo, joga tudo e aí manda. Então... E aí, só um detalhezinho que é importante, o Brasil vinha fazendo as negociações internacionais, de acordos bilaterais. Mercosul, Coreia do Sul, fez agora com a Europa, Mercosul, Europa, e a gente tem levado a nossa preocupação e até mostrado ao governo, de fato, que a continuidade desses acordos, neste momento, ele não tem razão de existir. Como é que eu vou fazer um acordo com países asiáticos que estão com essa realidade de estoque aqui acumulada? Eles vão topar fazer qualquer coisa e nós vamos ser prejudicados aqui no Brasil, porque se reduzir o imposto de importação, como estão querendo fazer, olha, o deputado Alexis, o nosso setor, se virar a chave, ele não volta mais. Nós temos multinacionais envolvidas aqui. Então, se a gente disser, se o produto no Brasil perder a competitividade, vão se fechar as unidades aqui no Brasil, as fábricas no Brasil, e nós vamos começar a importar os produtos aqui do México. Aqui do México. Então, o que a gente precisa para garantir isso daí? Primeiro, nós não conseguimos ver condições e até racionais, uma racionalidade para continuar esses acordos. A gente tem que dar uma suspensão de pelo menos aí uns 6 meses. Nós queremos os acordos, que é uma mão de... mão dupla, né? Não dá para fazer acordo na hora que não tem estabilidade. Nem aqui, nem lá. Eu não vou fazer fora da curva que sai tudo errado. É isso. Agora, o que é preciso fazer, que é o segundo ponto que o senhor colocou, a questão das reformas. Fundamentais. Fundamentais. Só que as reformas, elas também não podem ser de forma assodada, elas têm que ser feitas com responsabilidade. Ela tem que entender que nós temos as particularidades, ainda mais nesse momento. A gente precisa tornar mais sério. Foi feito um estudo, o custo Brasil, 1,5 trilhões de reais. E o que é o custo Brasil? É importante a gente colocar. Você sabia que até hoje a gente paga tarifa de uso do farol? Aquele farol que fica no mar, que Dom João abriu quando as Nações Amigas, abriu as Nações Amigas, os portos das Nações Amigas. A gente paga escaneamento de container. Existem países que usam isso daí como segurança, de soberania nacional. Aqui a gente chega a pagar mais de R$1.000 por container. Nós pagamos os custos de armazenamento. Se eu ficar um dia no armazém, eu pago como se fosse 15. Se eu passar para o 16º, eu pago como se fosse 30. Nós temos uma burocracia de importação e exportação, e aqui mesmo que a gente faça, a gente tem que valorizar que a Receita Federal e a Secretaria de Fazenda buscam agilizar, junto com o IMET, os procedimentos, mas mesmo assim ainda é muito lento. A gente tem países que passam todo o processo por 3 horas, 4 horas. No Brasil é uma semana. A gente faz o processo com o navio em alto mar, né? Chega aqui e desembaraça. Não tem que ficar aqui agora, vai ver o documento. Então a gente precisa ter nesse momento essa celeridade, porque a gente precisa ter um ambiente mais competitivo, e é o que a gente coloca. Não é justo com o trabalhador brasileiro, não é justo com o cidadão brasileiro, não é justo com aquele que faz investimento aqui no Brasil, que a gente comece a competir com produtos de fora, onde as empresas que fabricam esses produtos lá fora têm uma realidade de negócios totalmente diferente da nossa. Lá eles não precisam estar fazendo, em muitos desses países, não precisa estar fazendo escolta de caminhão. Aqui no Brasil, a gente gasta muito dinheiro com escolta por conta da segurança pública. Custo Brasil. Custo Brasil. Isso tudo a gente vai colocando na ponta do preço do produto. Isso mesmo que eu falar. Vai tudo lá no... Quem paga é o consumidor.
Não é porque a gente quer quanto mais barato o produto, melhor para o consumidor, porque ele vai comprar mais, é o que a gente quer. É uma ilusão achar que o preço está caro porque tem lucro alto. Acabou isso daí. Acabou isso. Isso é de uma ignorância. A pessoa acha que porque é caro tem altos lucros, não sabe nem o que é custo. É isso aí. Jorge, Jorge, para a gente encerrar, me dá uma palavra final aí sobre como que vocês estão encarando e como é que vocês acham que vai ser essa retomada, né? Qual que é o temor que vocês têm de ficar mais tempo fechado? Qual que é? Dá o finalmente aí para a gente poder concluir. A gente precisa que realmente haja abertura o fim da quarentena ou algo equilibrado, racional, com cuidado, porque também não adianta abrir de uma hora para outra e aumentar os casos e voltar à quarentena, vai ser um retrocesso. A gente tem que trabalhar em cima dessa dicotomia, se a favor ou não da quarentena, equilibrar. A gente tem a sabedoria de que algo não pode comprometer mais tanto o outro. Eu acho que os países que realmente se fecharam voltaram o quanto antes. Infelizmente, o Brasil não foi dessa forma e a gente está tendo alguns pontos ainda muito fortes. A gente precisa fazer com que haja um retorno equilibrado, que haja um retorno das atividades de forma inteligente, com parcimônia, mas que haja isso daí. Porque a gente está passando por um problema sério, é importante que a gente tenha, assim. Nós tivemos estados como, por exemplo, o Ceará, que fechou realmente. Fechou a técnica, fechou tudo, e os números dos casos têm continuado, ficado muito grande lá. Amazonas é noticiário no Brasil todo, né, do caos que está instalado lá. Mas nós temos estados que é importante, a gente identificou que não houve essa contaminação a um controle, e que, a partir daí, eu acho que a gente pode fazer uma abertura gradual desses locais. Né? Aqui em São Paulo, que é o grande centro consumidor do país, há uma sinalização de, a partir do dia 11 de maio, a gente voltar às atividades. É importante que a gente faça isso daí com inteligência, racionalidade, de forma acertada, para que realmente a economia possa voltar a dar os primeiros passos de reconstrução. Se nós não fizermos isso, não é alarmismo, não é ameaça, não é uma constatação dos fatos. Infelizmente, nós teremos fuga de capital, nós teremos, porque o mundo todo está começando a fazer investimentos, que é a hora de fazer investimento, que é o pós-crise. Então, a gente vai ter fuga de capital do Brasil. Em vez do cara investir no Brasil, ele vai investir no México, vai investir na Suécia, vai investir nos Estados Unidos, vai investir no Canadá. A gente vai ter desempregos. Há uma expectativa aí uma perspectiva de que haja mais pelo menos 3 a 5 milhões de novos desempregados. Né? Então, a gente tem que evitar isso daí e a gente passar por um momento ainda pior e por mais tempo. Então, o nosso setor não foge disso. A gente está muito preocupado. A gente pede a cautela, a gente tem a priorização da saúde do trabalhador, dos familiares dos nossos trabalhadores, mas é importante que haja, sim, agora uma busca da retomada para que a gente possa fazer com que os efeitos sejam ainda menores. Né? Eu acho que esse é um caminho necessário para o nosso setor, que é um setor de consumo. E é um setor que emprega muita gente, como eu falei para o senhor, e que gera emprego em locais importantes do país. Né? Eu acho que a gente necessariamente precisa que a retomada seja já pensada, pelo menos sinalizada. Olha, dia 11, como São Paulo fez, dia 31, como o Amazonas disse que está fazendo, Santa Catarina, que retornou na semana passada, né? O Rio de Janeiro, que está dizendo que vai, no começo de maio, também retomar. É importante que já comece a trabalhar isso. Se ficarmos fechados, a gente poderá ter consequências. Eu tenho medo que passe num certo ponto, aí já começa a criar demissão, aí entra num círculo vicioso e não mais virtuoso. Isso. A gente está segurando, né? Põe de férias coletiva, dá um layoff, umas coisas, mas chega uma hora que não dá mais, aí você tem que cortar mesmo. E aí esse é o momento errado. Aí você tem que realmente... E tem que lembrar que, para desrepresar a indústria, o que nós precisamos é que abra o comércio, né? Que as pessoas vão para a rua. Né? Isso que é importante. Isso. Jorge, muito obrigado pelo bate-papo aqui. Acho que é bom o pessoal que segue a gente escutar
essa voz do setor produtivo, que é uma voz, eu acho que de uma racionalidade, de um equilíbrio muito bom. A gente quer voltar, mas, obviamente, preservando saúde, a vida das pessoas, porque não faz o menor sentido a gente botar a vida das pessoas em risco. Afinal de contas, são as pessoas que também vão estar na loja e a gente quer que elas estejam bem, tá certo? E a gente quer que essa coisa seja dominada rapidamente para poder voltar tudo ao normal. Tudo que a gente quer é que volte ao normal com saúde, com responsabilidade, com segurança, tá certo? Perfeito. Muito obrigado e espero em Brasília em breve. Eu que agradeço aí a oportunidade, mais uma vez agradeço todo o apoio que o senhor sempre deu para o nosso setor, o setor produtivo, o nosso especialmente eletroeletrônico. O senhor sempre muito gentil, sempre um comentário fora da curva do que a gente vê, sempre respeitando, ouvindo muito, principalmente as particularidades regionais, apesar do senhor ser um deputado eleito pelo Estado de São Paulo, que tem que se priorizar e se preocupar com o Estado de São Paulo, mas eu sou sempre muito sensível às causas regionais. Eu acho que esse é o papel também do parlamentar brasileiro, e a gente está à disposição. A Eletros, com seus 32 associados, a gente está aqui sempre à disposição para ajudar e contamos com o senhor sempre. Sempre que for convidado, a gente vai estar aqui e a gente espera também que volte logo. A gente quer a saúde em primeiro lugar, mas a saúde do ser humano, mas também a saúde da nossa economia. A gente precisa casar isso daí e a gente voltar logo. Parabéns, obrigado pelo convite. Obrigado, Jorge. Até a próxima. Um abraço.